Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Graças a Deus que nós estamos para mais uma aula da nossa escola bíblica dominical. E o tema geral nosso é Cristologia Bíblica, ou seja, Cristo nas Escrituras. E esta aula ela é voltada para as classes de jovens e adultos da nossa escola bíblica dominical. Muito bem, lição de número 6. Chegamos ao título da lição, a morte de Cristo. Este é o nosso assunto neste momento da nossa escola bíblica dominical. Nós temos um esboço que nós vamos seguir aí com vocês, com uma introdução. Nós temos um primeiro tópico do qual nós vamos tratar a respeito da previsão da morte de Cristo. Segundo, circunstâncias da morte de Cristo. E, por fim, as consequências da morte de Cristo. E depois nós teremos a nossa conclusão. O nosso texto áureo para a nossa classe está em Mateus capítulo 20 e o verso de número 28, que lemos: O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E aqui nós já temos logo uma das principais ou dos principais assuntos aqui, que realmente é a missão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é dar a sua vida em resgate de muitos. Nós temos como leitura bíblica Isaías capítulo 53, o verso 1 até o verso de número 12, que eu quero, neste momento, deixar para vocês, professores, uma vez que essa aula tem aí um objetivo primário de alcançar os professores que vão ministrar estas aulas no domingo de manhã, em algumas igrejas nossas aí, em outro dia da semana, mas vou deixar para vocês estarem fazendo essa leitura juntamente com a classe de vocês. É um texto muito conhecido e, nesse momento aqui, eu não estarei fazendo a leitura. Vou seguir com vocês aí um pouquinho à frente já para a nossa introdução do nosso esboço aqui neste momento. Na lição de hoje, veremos como a morte de Cristo, tendo sido planejada por Deus na eternidade, foi anunciada e seu significado ilustrado de antemão nas Escrituras Sagradas. Veremos como o próprio Jesus advertiu os seus discípulos de que era necessário que ele padecesse e como todas as circunstâncias da sua morte se cumpriram em conformidade com a vontade de Deus. E por fim, consideraremos os sinais que acompanharam a morte de Cristo e como apontavam para as importantes e eternas consequências do seu sacrifício no tratar de Deus com o seu povo. Eu quero me deter um pouquinho
aqui com vocês nesta introdução, porque ela é importante para nós dentro da sala de aula, uma vez que ela apresenta de antemão para nós os três tópicos ou os três principais assuntos sobre os quais nós vamos tratar. E eu já deixei marcadinho aqui para vocês o primeiro, que é a respeito da morte de Cristo, ela já ter sido planejada por Deus na eternidade, ou seja, não foi um acidente de percurso a morte de Jesus, de jeito nenhum. Nós vamos observar. E que também no Primeiro Testamento nós temos uma ilustração. Na lei, principalmente, com os sacrifícios que ali o povo fazia diante de Deus, já ilustrava realmente que havia a necessidade da morte de um cordeiro, mas não o animal. E na ilustração era assim, um animal. Todavia, estava sendo apontado para um verdadeiro cordeiro de Deus que tiraria os pecados do mundo. Também deixei marcado a respeito das circunstâncias da morte do Senhor, que ela estava em conformidade com a vontade de Deus. Então, o Senhor Jesus, ele veio para obedecer ao Senhor em tudo, obedecer ao Pai. E, por fim, nós trataremos, então, das consequências desta morte, que foram tantas no mundo espiritual, como também no mundo físico, daquilo que se pôde perceber e daquilo que não se pôde perceber. Vamos avançar, então. No nosso primeiro tópico, então, nós temos a previsão da morte de Cristo. E nós vamos fazer a leitura aí desse primeiro parágrafo da nossa lição que lemos. Encontramos a primeira indicação da morte de Cristo na palavra de Deus, declarada logo após a queda, de que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. O que, conforme estudamos em lição anterior, significa que o Salvador dos homens se faria carne como eles, e nessa condição os resgataria do poder do pecado e da morte, assim vencendo Satanás para sempre. Contudo, esta vitória viria a um preço. A serpente, ela teria sua cabeça esmagada, mas picaria o calcanhar da semente da mulher, o que pode ser considerado insignificante, tendo em vista que através da morte de Cristo se manifestaria o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas, por outro lado, denota também que, embora ordenada pelo sábio e eterno conselho de Deus, a morte de Cristo constituiu, do ponto de vista moral e histórico, uma injustiça perpetrada contra o justo e santo Filho de Deus, tendo como causa imediata a decisão e obra dos homens ímpios e pecadores em cujas mãos Cristo foi entregue. Esses homens, por sua vez, sendo instigados por Satanás. Muito bem. Eu trouxe também uma marcação para vocês, conforme está aí na tela, a respeito da necessidade do Salvador, ele ter a sua origem, ter o seu nascimento a partir da mulher, uma vez que ele viria para salvar os homens, então precisava ter esta condição também, vir aqui como homem e, como homem, resgatar o homem do poder do pecado e da morte, fazendo dessa forma, vencendo Satanás aí para todo sempre.
Nós temos um texto que eu quero ler com vocês, de Hebreus, que está na nossa referência do material, de Hebreus capítulo 2, versículo 14 e versículo 15. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Cabe aqui esta observação e essa explicação do texto de Hebreus, porque o homem, após ter pecado contra Deus no jardim e sido lançado, e Deus já havia dito para o homem que quando ele comesse daquela árvore da qual o Senhor lhe proibira de comer, a sentença era a morte. E como foi? E agora o homem começa, não só experimentou a morte física, como também experimentou a morte, não só experimentou a morte espiritual, que foi a separação de Deus, como também agora experimenta a morte física. E a partir daí, a morte segue, então fazendo parte da história da caminhada do homem na face dessa terra, não tendo mais, lógico, vida eterna, tendo aí o seu período de vida na face dessa terra limitada por causa aí do pecado. E Jesus veio exatamente para livrar o homem desse temor, pois o homem, ele é um dos maiores temores que o homem tem, é realmente a morte. Até hoje, a gente observa quando alguém tem algum tipo de enfermidade e que se desconfia de que tal enfermidade é para a morte, então quem é que não dá de tudo para manter-se vivo, ter a vida? O homem não foi criado para a morte. Então isso aí foi algo que atormentou e atormenta o homem até então. Todavia, com a vinda do Senhor Jesus Cristo como homem, nessa nossa estrutura, e na nossa estrutura também, ele morreu, porém, ao terceiro dia, ao ressuscitar e ao aparecer para os seus discípulos, ele deixou claro que a morte, ela foi vencida, primeiramente por ele. Ele é o primogênito dentre os mortos. E com a sua ressurreição e o seu retorno para Deus, deixou aqui para nós a esperança. Então, aqui nesta carne, podemos até tombar, morrer, mas nós temos uma viva esperança conosco que um dia nós vamos também ressuscitar e estar para sempre com o Senhor. Então, o verso 15 diz que nos livrou e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão, sujeitos a essa servidão. Então, Jesus, ele veio como homem e aqui venceu o diabo através da sua morte. Então, esse é um ponto. Nesse primeiro parágrafo ainda, agora, no último período, na última oração aqui, eu quero destacar como que o Senhor Jesus, ele viveu de modo a obedecer à vontade de Deus e que as palavras, as escrituras, elas se cumpriram na vida de Jesus. De que forma? De uma forma de obediência. Ele foi obediente ao Pai e foi obediente até a morte e morte de cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou e o Pai o honrou. Essa foi uma forma e ele nos deu um exemplo de que as escrituras, elas se cumpram em nós, ou seja, quando nós obedecemos ao Senhor Deus. Do outro lado, nós temos aqui a situação do homem ímpio, que se revoltam
contra Deus e acabam aí batalhando contra o justo e santo Filho de Deus, tendo como causa imediata a decisão e obra dos homens ímpios e pecadores, em cujas mãos Cristo foi entregue. Estes aqui também serviram para que a palavra de Deus se cumprisse, só que do outro lado, não tendo obediência, não tendo prazer nas coisas de Deus, não abraçando as promessas de Deus, embora conhecedores, mas não abraçaram a promessa. Dessa forma, a palavra de Deus vai se cumprir também na vida deles agora, mas através de um juízo. Isso aqui é um destaque desse primeiro parágrafo. Vou para o próximo parágrafo aqui com vocês. A essa primeira referência, podemos acrescentar que a morte de Cristo também foi prefigurada nos sacrifícios realizados sobre a antiga dispensação. De fato, essas ofertas de sangue subiam como um cheiro suave diante de Deus, porque através delas o ofertante tanto reconhecia que o pecado só podia ser reparado por meio da morte, e, em outras palavras, expiado com sangue, como também apelava à misericórdia de Deus para que aceitasse uma vítima inocente em seu lugar. Então prestemos atenção, logo nesta leitura que nós acabamos de fazer, como que estava sendo mostrado desde o Primeiro Testamento como aconteceria a salvação do homem, o resgate do homem daquela sua vã maneira de viver. Desde então já estava mostrado, primeiro, que deveria ser esse resgate, esse perdão de um pecado, ser realizado por meio da morte. E então, naquele primeiro momento, de um animal. E, através dessa morte, através desse sacrifício, se apelava à misericórdia de Deus para que aceitasse ali diante dele uma vítima inocente em lugar do pecador. Então, esta é a parte da ilustração que desde então já estava sendo apontada. Continuando a nossa leitura, contudo, a repetição desse sacrifício sob a antiga dispensação era um testemunho da sua ineficácia, bem como da necessidade de um melhor sacrifício para o qual homem algum poderia prover o cordeiro, senão o próprio Deus. Cristo, portanto, ao unir sua excelência divina à carne humana, cumpriu a vontade de Deus desde o princípio, revelada antes da fundação do mundo, definida de que ele fosse a vítima perfeita para que do seu sacrifício resultasse a eterna redenção dos homens. Nós temos no nosso material muitos versículos aí que traz as referências daquilo que nós lemos, porém, eu não quero ler todos, porque o nosso tempo não nos permite até isso, e até recomendo que lá na sua aula, no dia que você vai ministrar, escolha bem os versículos aqui para você, não deixe de ler. Todos nós estudamos para que possamos compreender a lição. Porém, lá na hora da classe, de repente, o tempo que nós temos para nós ministrarmos não seja possível a leitura de todos eles. Mas aqui quero fazer a leitura de Gênesis capítulo 22, versículo 7 e versículo 8. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus
proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Primeiro Testamento, nós temos aqui uma tipologia bíblica no momento em que Deus ele pede para Abraão o seu único filho em sacrifício. E Abraão, em obediência à voz de Deus, leva o seu filho ao sacrifício. E essa pergunta aqui do filho para o pai, o que que o pai responde? É uma resposta que é dada por fé. Por isso que Abraão, ele é considerado também por isso aqui o pai daqueles que têm fé. A resposta é nesta condição. Meu filho, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Então, ao mesmo tempo que falava daquele momento que ele estava atravessando, todavia isso aqui já aponta também para nós que o Senhor Deus proveria para si um cordeiro que então morreria de uma forma definitiva pelo homem, uma vez que naquela ocasião, principalmente a ocasião da lei, onde os animais eram levados, tanto que aquilo tudo era sempre repetido, porque era ineficaz. Um pecado do homem não pode ser expiado pelo sangue de animais. Então teria que ser um sangue puro, um sangue justo, que pudesse então ter a condição de resgatar o homem. Então um animal não poderia e tampouco um homem, porque o homem sendo pecador, morreria por um outro pecador e resgataria então o homem da sua vã maneira de viver? Como? Se todos estão nas mesmas condições, todos estão debaixo da mesma condenação, destituídos da glória de Deus. Então, um homem morrer por outro homem não daria resultado nenhum, e tampouco um animal. Mas aquilo, como já dissemos, era uma ilustração para aquilo que Deus proveria. Então, a solução já não poderia vir do homem. E lá em Gênesis, no caso de Adão, nós já vemos isso também. Adão, quando ele percebe, ele viu que havia pecado contra Deus, ele logo vai coser para si vestimentas, né? Vai cobrir a sua vergonha com vestes que ele proveu para si, folhas ali de figueira que ele fez vestimenta para si. Então o homem não adianta, as vestimentas humanas, esse meio humano, Isaías já diz que tudo isso aí não passa de trapos de imundícia. Agora, o que Deus veio prover para nós, aí sim, aí vestes brancas. E isso aconteceu exatamente na morte de Cristo, como nós aqui estamos estudando. E como nós temos também aqui em Gênesis o verso 13 e o verso 14, então levantou Abraão seus olhos e olhou, eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato, e foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, onde se diz até ao dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então, quem realmente provê a solução definitiva para a situação espiritual do homem é Deus. Teria que vir de Deus, assim como veio. Em João, capítulo 1 e o verso 29, nós temos ali João Batista identificando Jesus como sendo o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, se nós estamos falando a respeito da previsão da morte de Cristo, em todas essas figuras já se apontava, lógico, estes aqui, como nós já dissemos, era somente
é uma figura. Agora, João Batista, ele identifica Jesus. Agora, como os demais foram sacrificados, os cordeiros, os animais, para ali se prefigurar a expiação do pecado do homem, assim também Jesus teria. Se o animal foi, ainda mais Cristo Jesus precisava então dar a sua vida para resgatar o homem. Nesse terceiro parágrafo, ainda sobre a previsão da morte de Cristo, assim que, plenamente consciente de que havia vindo a este mundo para morrer pelos pecadores, o próprio Jesus sempre expressou a sua expectativa em relação a esta hora. E, embora se angustiasse com a sua proximidade, venceu aquilo que temia pela perspectiva de que esta era a vontade do Pai e que, consumada a obra, ele seria sumamente glorificado. Então Jesus, ele realmente estava consciente desta obra que ele veio realizar. É o propósito de vida de Jesus, era realmente obedecer o Pai em tudo e até morte e morte de cruz. Estava assim, dessa forma. E mesmo sabendo que eram incapazes de compreender como o rei de Israel poderia padecer sobre os seus opositores, o mestre advertiu os seus discípulos de antemão e com maior frequência na medida em que chegava a sua hora, para que quando tudo isso acontecesse, não perdessem a fé naquele que era a esperança de Israel. Nós temos vários versículos também aqui que nos apontam para isso. Por exemplo, quando Jesus ele estava no Getsêmani orando e no meio daquela angústia, porque já estava chegando realmente a sua hora, e como homem que era, estava sentindo a angústia da morte e precisava sentir porque estava ali no corpo físico. Nós já estudamos isso em outras lições, né, as lições anteriores, e ele sentiu essa angústia da morte e chegou até a buscar o Senhor na oração e pedir: Pai, se possível for, passe de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade, ó Pai. E realmente a vontade do Pai prevaleceu e Jesus, ele se submeteu a esse propósito, veio para isto e permaneceu desta forma, obediente, então, até a morte. Muitos que andaram com Jesus já tinham ouvido, Jesus havia ensinado, mostrado pelas Escrituras que era necessário que ele viesse a morrer na cruz, ele seria entregue nas mãos dos pecadores e seria escarnecido. Pedro, por exemplo, num certo momento, vai se opor a esta obra que Jesus disse que iria realizar, dizendo para o Senhor: de maneira nenhuma isso não vai acontecer, se opondo a uma obra. E Jesus vai repreendê-lo, até dizendo: para trás de mim, Satanás, porque você não entende os propósitos de Deus. No momento está preso somente nos propósitos humanos, entendendo as coisas dos homens. Não estava tendo visão daquilo que Deus já havia preparado para acontecer. Seguindo a nossa aula, nós estamos agora no segundo tópico, que diz circunstâncias da morte de Cristo. E leio: dentre as circunstâncias envolvendo a morte de Cristo, queremos chamar a atenção novamente para os autores ou os agentes imediatos, desde que, do ponto de vista moral ou histórico, foi o maior ato de injustiça cometido pelos homens.
Mas como deixei marcado aí para você, isto também aconteceu para que se cumprisse a Escritura, porque o Espírito havia previsto que os judeus daquela época, depois de rejeitarem a palavra de Deus falada pelos profetas, rejeitariam o próprio Messias, ainda que sem causa e em flagrante contradição contra a sua esperança, uma vez que eles esperavam o Messias e Jesus dizendo ser o tal, eles não creram. E entregando-o aos gentios, estes, por sua vez, tratariam o Messias com ainda maior crueldade, zombando de suas prerrogativas reais, infligindo-lhe terríveis e dolorosos castigos, e por fim, essa morte vergonhosa de um malfeitor. Jesus, ele foi levado à morte de cruz, e a morte de cruz, ela era reservada para o pior malfeitor naquela ocasião. E por isso essa expressão vergonhosa na ocasião, humilharam o Senhor Jesus. Mas como nós temos em Isaías 53, Jesus, ele padeceu tudo, ele foi humilhado e ele foi escarnecido, tudo isso para quê? Para que nós pudéssemos ser reconciliados com o Pai. Então, muitas circunstâncias aí em torno da morte de Cristo, em que muitos na ocasião não compreenderam de forma alguma. E uma delas que aqui nós estamos observando é Jesus ter sido entregue por parte daquela comunidade da época dele, aquela comunidade religiosa da época de Jesus. Eles entregaram o próprio Senhor Jesus aos gentios para que esse aí zombasse dele e até colocasse, né, sobre a sua cabeça na cruz, dito, aqui está o rei dos judeus, colocando lá escrito rei dos judeus, uma forma de escarnecer, porque como poderia ser um rei ter sido crucificado da forma como foi e morrer de uma morte tão vergonhosa como também foi. Mas, e naquela ocasião, o povo zombava, o inferno também estava alegre pela morte do Senhor, só que ninguém, absolutamente ninguém deles, entendiam que naquela morte, na morte de Jesus, ele estava sepultando a nossa morte. Eu gosto muito de uma expressão que nós utilizamos nas pregações que diz a morte de Cristo, a morte da morte na morte de Cristo. Cristo, ele veio aqui como homem e na condição de homem, ele ali pensando os demais, aqueles que são escarnecedores, zombadores, carnais, homens ímpios, pensando que estavam vencendo, assim como também o inferno, pensando que estava vencendo, mas ali na realidade estava sendo determinada a nossa vitória. A nossa vida estava sendo mudada ali naquela morte, porque na morte dele, ele então vai tirar da morte, ele nos tira, ele nos resgata. É por isso que existia a necessidade de Jesus vir até aqui, na nossa condição, e morrer. Ele, na sua morte, ele nos tira do poder da morte. Nos tira quem? Aquele que creu. Quem creu que Jesus morreu ali naquela cruz para nos resgatar da nossa vã maneira de viver. Vamos prosseguir na nossa leitura aqui, no segundo parágrafo desse material de classe, circunstâncias da morte de Cristo, e assim, depois de ser cruelmente castigado, o Senhor Jesus levou o próprio madeiro, onde, chegando ao Gólgota, foi crucificado, e onde, depois de ter erguido, foi deixado para padecer uma morte lenta e dolorosa.
sob a zombaria dos soldados romanos e o desprezo dos judeus. Longe, porém, de repreender ou desejar a condenação de seus algozes, Cristo manteve-se calado, resignado, com a mesma inocência e simplicidade da ovelha muda perante os seus tosquiadores. É o texto de Isaías também, 53, que a ovelha, assim como ela está indo para o sacrifício, ela vai quieta, ela vai muda, ela vai sabendo, como que sabendo que vai ser imolada e sacrificada. O Senhor Jesus Cristo também não resistiu, não tratou nenhum dos seus algozes aí, como nós já lemos, como na mesma altura, de forma alguma. Jesus ali, ele realmente se entregou. Continuando a leitura, suas últimas palavras, pelo contrário, expressam sua plena convicção de que tudo estava transcorrendo conforme as Escrituras, de maneira que, ao entender que todas as coisas haviam se cumprido, nada mais restava senão ele mesmo entregar a Deus aquilo que ninguém mais poderia lhe tirar, que era a sua própria vida. E assim, ao decidirem quebrar as pernas dos que haviam sido crucificados a fim de adiantar suas mortes, os romanos se surpreenderam ao constatar que Jesus já estava morto, o que foi confirmado quando um dos soldados traspassou o seu lado com uma lança e do seu ferimento saiu sangue e água. Então, nós podemos dizer, conforme isso que lemos, e também lemos nas Sagradas Escrituras, que ninguém tirou a vida de Jesus. A vida dele, ninguém poderia fazer isto. Ele próprio a deu, como está escrito: eu tenho poder para dar e torná-la a tomar. Então, o Senhor Jesus, ele realmente, ele se entrega como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ali na cruz, como os antigamente, né, na primeira dispensação, os animais eram levados para o altar para ser imolado e para ser sacrificado. Assim também Jesus, ele foi. Então, todo o tempo esteve com os homens ensinando nas sinagogas, ensinando no templo, ali ao redor do templo, nas ruas, e nunca puderam lançar mão de Jesus, nunca conseguiram. Por quê? Porque não era o momento, não era o momento oportuno, não era a hora do Senhor Deus cumprir na vida de Jesus, na caminhada e no seu ministério, a morte. Por isso, não conseguiram fazer agora. Chega este momento aqui, é a hora do Senhor, em que o Senhor entrega, Jesus dizendo quantas vezes para os discípulos, na Santa Ceia, após a última ceia: agora nós vamos sair daqui, porque é chegada a hora das trevas. Jesus sai dali e vai para o Getsêmani, e ali ele vai ser então preso, e vai ser traído por um beijo e vai ser preso. E vai dizer: quantas vezes estive com vocês e vocês não puderam fazer nada. Mas agora é chegado o momento, é o momento de Deus. Então, Jesus, ele se entregou e entregou a sua própria vida aí para servir de resgate de muitos. Dessa forma, passamos para o nosso terceiro tópico a respeito das consequências da morte de Cristo. E nesse ponto é importante que nós nos detenhamos um pouquinho mais
porque é muito significativo para nós falarmos aí a respeito da previsão da morte de Jesus Cristo, também falar das circunstâncias da sua morte, como já falamos, mas dessa lição, irmãos, eu considero importantíssimo para nós esse último parágrafo aqui, que trata a respeito das consequências da morte de Cristo. Então eu quero fazer a leitura e aqui quero fazer também a leitura das referências bíblicas que nós temos aqui com vocês. Vamos ler. A morte de Cristo foi acompanhada de diversos sinais visíveis que causaram grande assombro e pesar da multidão que assistia àquele espetáculo pela percepção de que Jesus havia sido condenado à morte injustamente. Além de confirmarem a palavra dos profetas, esses sinais também testificavam das consequências espirituais e eternas da morte de Cristo. Eu vou fazer, antes de seguir aqui para as consequências, eu quero fazer a leitura de Lucas capítulo 23, versículo 47 e 48. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, esse homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Então aquilo ali se tornou para muitos como um espetáculo. Zombaram, cuspiram, enfim, tantas coisas. Em contrapartida, nós temos alguns no meio do povo que reconheceram que ali estava um homem justo e que, portanto, fora morto aí injustamente. E chegaram, então, a dar glória a Deus, a reconhecer a obra do Senhor Deus. Em Atos, capítulo 3, versículo de número 17, nós lemos o seguinte: e agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes. Estes aqui estão ouvindo a pregação do apóstolo Pedro, eles estão tendo a oportunidade de ouvir a respeito da pregação, a respeito da palavra de Deus e do cumprimento da palavra do Senhor. E Pedro está dizendo que eles, naquela ocasião, fizeram por ignorância. É o caso? Então, agora, pela pregação, está tendo a oportunidade de reconhecer esse erro, reconhecer esse pecado e alcançar a misericórdia de Deus, e alcançar o favor de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos 10, 17, vai dizer que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir pela pregação da palavra de Cristo. É isto aqui que Pedro está fazendo, pregando esta palavra. Embora exista aqui, da parte de Pedro, o apontamento de que aqueles homens realizaram, o que eles fizeram, que estava errado, né, do ponto de vista humano, moral, histórico, conforme nós já lemos, mas agora eles tinham a oportunidade do arrependimento. Deus estava dando-lhes esta oportunidade, e uma das consequências da morte de Cristo é exatamente isso aqui: dar a oportunidade para o homem de arrepender dos seus pecados e se reconciliar com Deus. Eu vou continuar
a leitura do material, agora com os sinais. Se não vejamos, houve sinais tanto nos céus, o céu se escurecendo e a terra permanecendo em trevas, da hora sexta até a nona, como na terra um grande tremor, fendendo pedras e abrindo sepulcros em Jerusalém. Então são sinais visíveis, são sinais físicos, que quando Jesus ali na cruz, ele já entregando e vai dizer para o Pai que a obra que lhe havia sido confiada, ele agora terminara. Era fim, aquilo foi cumprido, tudo está cumprido. A palavra do Primeiro Testamento, as profecias, a lei, tudo se cumpre em Cristo Jesus, nosso Senhor. E naquele último momento em que então entregou o seu espírito. E neste momento então aconteceram estes sinais e todos que ali estavam perceberam, viram aqueles sinais. Sepulcros que se abriram conforme nós lemos aqui. Muitos daqueles que estavam no sepulcro se levantaram pela manifestação do poder de Deus naquela ocasião. Lógico, levantaram, ressuscitaram para esta vida e depois tornaram a morrer. Agora, ao mesmo tempo em que na casa de Deus, o véu que separava o lugar santíssimo rasgou-se de alto a baixo, literalmente expondo e deixando livre o acesso à presença de Deus, ali representada pela Arca da Aliança e o propiciatório entalhado com os querubins da glória. Vou ler com vocês algumas referências aqui, mas principalmente, irmãos, se eu disse para vocês que eu considero esse tópico a respeito aí da morte de Cristo, que é o nosso tema, e eu considero esse último tópico aqui como um dos três aqui, ele é o mais importante, né? Agora, essa última parte, então, em que quando Jesus, ele ali expira, nós temos o véu do templo se rasgando, de alto a baixo, se rasgando. Ou seja, aquilo não foi uma obra humana, aquilo foi uma obra de Deus. E algo que até então estava oculto, estava guardado, inacessível, a não ser por sumos sacerdotes que ali adentravam uma vez por ano, tá bom? Não sem também a expiação dos seus próprios pecados e do pecado do povo, e depois entrava, mas entrando tinha que sair. Mas agora está aberto, demonstrando ali Deus que o acesso até a sua presença, que até então era vedado, era muito reservado, agora está acessível. Está acessível para quem? Está acessível para aqueles que agora passam a crer na morte de Jesus Cristo, que Jesus realmente ali morreu por nós, para expiação dos nossos pecados. Então, a morte de Jesus, ela, através da sua morte, ele pagou o preço do nosso resgate. Então, ele nos resgatou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Como disse Pedro, ele pagou o preço alto foi pago, para que não foi prata, não foi ouro, mas foi pelo precioso sangue de Jesus Cristo, incontaminado, que foi ali vertido na cruz do Calvário, foi pago o preço do resgate. Então agora Deus resgata o homem das trevas
como disse o salmista, do lamaçal de pecado, do lago horrível, e vem firma os pés sobre uma rocha e coloca um novo cântico na boca. Nós lendo o texto que Paulo escreveu aos Efésios, texto este que eu constantemente estou lendo, Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos ainda em ofensas e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça, sois salvos. Então, a morte de Jesus foi pago, o preço do resgate. A morte de Jesus, com seu sangue vertido, ele nos remiu, ele nos lavou, ele expiou os nossos pecados. E através agora da sua ressurreição, Jesus nos dá vida, vida com abundância. E Deus, ele nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Considerados no seu conjunto, esses sinais indicam claramente uma mudança extraordinária na ordem das coisas espirituais e no tratar de Deus com o seu povo. Uma mudança que já havia sido experimentada quando da instituição do primeiro concerto, quando então Deus se dirigiu a Israel desde o Monte Sinai, com grande comoção na terra. Mas desta vez, toda a ordem da criação, céus e terra, foram abalados, pois através da morte de Cristo, Deus trouxe não apenas Israel, mas todas as nações até a sua presença, entregando-lhes o reino dos céus e assim enchendo toda a sua casa de glória. Quero ler Ageu, verso 6 até o verso 9. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que o da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Nos cabe aqui fazer a observação a respeito do texto lido, a respeito do que também está escrito, que Deus, num tempo determinado, ainda uma vez, e o Senhor, através do profeta Ageu, usa a expressão daqui a pouco. Olha só, para Deus, daqui a pouco. Farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. Esses sinais aqui apontam exatamente para este momento da morte do Senhor Jesus Cristo, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória. Embora naquela ocasião do profeta era ali a edificação do templo de Zorobabel, mas esse versículo está longe de apontar para aquela casa. O Senhor, ele está falando de uma casa que não é física, ele está falando de uma casa espiritual, ele está falando de um templo espiritual. O povo naquela época chorava por causa da inferioridade daquela casa em relação à de Salomão, e o Senhor Deus diz: minha é a prata e meu é o ouro. Ou seja, se Deus quisesse fazer outra casa tal qual a de Salomão, Deus faria. Aquilo quem fez foi Salomão? Ora, estava na mão dele, na época dele fazer, mas tudo aquilo foi providência de Deus, e Deus tinha poder para fazer de novo. No entanto, Deus não estava focado em templo
feito por mãos de homens. Tanto que quando Jesus expirou na cruz, repetimos essa parte aqui que nós estamos falando, as consequências da morte de Cristo, o véu do templo se rasgou, acabou. Não tem mais templo, não tem mais aquele sacrifício ali. Por quê? Porque agora foi estabelecido o verdadeiro. Não é mais figura, não é mais sombra, agora é a realidade. E a glória desta última casa. E última casa? Será que essa casa, esta última casa de Ageu se referia a Zorobabel? De forma alguma. Que glória tinha aquela casa? E depois, perdurou até quanto tempo? Deixou de existir. Agora, o Senhor fala de última casa, não é mais físico, mas sim espiritual. Quando nós estudamos Ageu, eu explico isso para vocês, tá bom? Explico isso aqui com maior detalhe, que não é o caso nosso. Então, primeira casa, todas as físicas. A última casa é a espiritual, que o Senhor Jesus, através da sua morte e ressurreição, estabeleceu. Jesus entrou nos santos dos santos e, diferente dos outros sumos sacerdotes que entravam e saíam, repetia tudo todo ano, Jesus não. Entrou uma vez e lá permanece, lá ficou. Então, ele é o verdadeiro sumo sacerdote e ele estabeleceu o verdadeiro tabernáculo, a verdadeira casa de oração, de adoração, que é espiritual. E essa é uma das consequências aqui da morte do Senhor Jesus. E por fim, Hebreus. Capítulo de número 12. A partir do verso de número 28. Desculpe. A partir do verso 18. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, a escuridão, as trevas, tempestade, ao sonido da trombeta, a voz das palavras, a qual os que ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou assombrado e tremendo. Ou seja, está fazendo referência ao primeiro concerto naquela ocasião, verso 22. Mas chegastes ao monte Sião. Então, você não chegou ao monte palpável, conforme está no verso 18, mas no verso 22, chegastes ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de santos, a universal e igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, o mediador de uma nova aliança, ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Vede que não rejeiteis o que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus, a voz do qual moveu então a terra, agora anunciou, dizendo ainda uma vez: comoverei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Meus irmãos, olha a consequência da morte de Jesus.
Se naquela época, ou Primeiro Testamento, ou Primeira Dispensação, época da lei, época de Moisés, havia tanta restrição para aquilo que era físico, para aquilo que era a figura, que era a tipologia apontando para Cristo, já se exigia santidade, reverência. Agora, vocês imaginem hoje, nós chegamos ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestiais e aos muitos milhares de anjos, a Universal Assembleia, a Igreja dos Primogênitos. Como deve ser os nossos cultos hoje, a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa percepção do lugar onde nós estamos, principalmente nos momentos de culto, no momento que nós separamos para adorar o Senhor, nosso Deus. Saiba de uma coisa, a glória desta última casa, ela é muito maior do que o da primeira. Se havia reverência, deveria haver mesmo, e, enfim, houve tantos sinais de Deus naquela ocasião, e muito respeito de muitos, né? Agora, você imagine esse tempo que nós estamos vivenciando. Isto, consequência da morte de Cristo na cruz. Foi aberto para nós esta porta, esta oportunidade, principalmente nós que, como gentios, nós estávamos separados de Deus, longe, o apóstolo Pedro, nós que antes não éramos povo, mas e agora? Somos considerados povo de Deus, conforme está escrito na sua primeira carta, capítulo de número 2, versículo de número 9, consequências da morte de Cristo. Então, se Cristo não tivesse morrido, como Pedro naquela ocasião se opôs à morte de Jesus ir para Jerusalém e ser entregue nas mãos dos gentios, onde estaríamos nós hoje? Mas como Cristo, ele cumpriu as Escrituras, obedeceu ao Pai até morte de cruz, e ressuscitou, lembrando que não permaneceu morto, Jesus ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus e está sentado à destra de Deus Pai, e ele agora nos constituiu como geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Faço também a leitura, outras referências vocês têm aí no seu material de classe, esses que eu estou lendo, não está aí, então anote, e mais essa de Efésios, capítulo de número 2, que nós lemos. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Consequências da morte de Cristo, pois se aqui ele ressuscita, e através da sua ressurreição, juntamente com ele, ressuscitamos, foi porque ele morreu. Se Jesus não tivesse morrido, não ressuscitaria. Na sua morte, portanto, vamos recapitular, foi pago o preço do resgate. Com a sua morte, nós fomos lavados e remidos pelo sangue dele. Fomos
reconciliados com Deus. Voltamos a ter paz com Deus por meio da morte de Cristo. Foi riscado a cédula que era contra nós através da morte de Cristo na cruz. E na sua ressurreição, ressuscitamos. Nós recebemos vida e vida com abundância. Então, para nós, meus queridos irmãos, esta lição, ela é de suma importância e repito, principalmente esta última parte. Você que é professor da EBD, preste atenção, cuidado, para você não ficar muito detido no primeiro tópico, não ficar muito detido no segundo. Então eu já estou aqui te preparando para isto. Leia com mais atenção, assista essa aula, leia depois com mais atenção e você veja se há realmente essa importância para você dar ênfase no terceiro tópico, porque geralmente nós vamos tratando o primeiro, tratando o segundo, e quando chega no terceiro, a nossa hora já foi embora. Mas eu desejo muito que você preste atenção e veja, tá bom? Veja você esse terceiro tópico. Conclusão. A morte de Cristo, sem dúvida, foi o acontecimento mais importante de toda a história do universo. Para ela, convergindo todas as profecias do passado e dela testificando Deus tanto nos céus como na terra, pois através dela foi determinado o destino eterno dos homens e de toda a criação. Bem, assim terminamos a nossa lição. Passamos aí essa lição 6, a morte de Cristo, com esboço, tendo uma introdução. Primeiro tópico, a previsão da morte de Cristo. Segundo, as circunstâncias da morte de Cristo. E, por fim, consequências da morte de Cristo. E a nossa conclusão. Nosso texto áureo: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus capítulo 20, verso 28. Que Deus continue abençoando cada um de vocês e o meu desejo é que você tenha uma ótima aula, uma excelente aula no momento em que você for ministrar a sua classe. Deus continue abençoando a todos. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode
compartilhar no Mensa, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.